fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso! Bem-vindos ao nosso podcast Baú de Record. Eu sou a Keila Souza. Eu sou Val Teixeira. E eu sou o Nilson José. Tudo bem com vocês aí? Então, galera, vamos lá. Você está ouvindo esse podcast, curte aí, deixa seu comentário. A gente gosta de ouvir opiniões de vocês. Aliás, vocês podem até sugerir temas. Lembrando que vocês podem seguir a gente no YouTube, no Insta, no Spotify, para quem está dirigindo e precisa de uma companhia aqui. Nosso podcast está à disposição para dividir esse tempo com vocês. Curte lá e segue a gente. Estamos no Google Podcast também. Ah, é verdade, no Google Podcast. Opções é o que não falta para todos vocês. Fiquem à vontade. E hoje o nosso tema vai ser liberdade, a liberdade de escolha. Você pode escolher o canal que você quer seguir a gente, olha. Por isso a gente vai falar sobre liberdade. E eu não sei o porquê que eu escolhi esse tema, mas eu acho que é um tema que faz bem para todo mundo. A liberdade da gente ser quem a gente é, a liberdade da gente expressar as nossas opiniões. E no mundo onde a liberdade foi tão confundida agora com desordem, eu acho que às vezes vale a pena a gente redefinir o conceito de liberdade, pelo menos para cada um de nós. Então vamos lá, galera. O que vocês falam sobre liberdade? Um tema amplo, né? Bem amplo. Eu vim aqui para o estúdio pensando em tantas possibilidades que tinha esse mesmo tema. Até fico um pouco perdido, porque pensei em muitas coisas para se falar, mas hoje a liberdade que nós temos na sociedade, eu me questiono muito dessa liberdade, né? Por exemplo, nós somos livres para pensar e nós somos livres para falar. Mas agora, com a mídia agregando todas as opiniões de todas as pessoas através da internet, através das redes sociais, essa liberdade de expressar e de falar o que você quiser me parece um pouco tolhida. Porque hoje, por exemplo, eu tenho grandes amigos que são de uma raça diferente da minha e que eu mesmo não sei como mencionar essa raça no nosso podcast. Eu tenho uma admiração muito grande por eles, mas eu não sei como me referir a eles, porque eu já não me sinto na liberdade de falar as palavras que eu usei a vida toda, as palavras que foram ensinadas na escola. E eu estou num país que tem liberdade de expressão, que eu tenho o direito de falar o que eu penso, o que eu quero falar. É uma liberdade que não é tão livre. Outra coisa, eu tenho grandes amigos que têm opção sexual diferente da minha. E são grandes amigos e têm um profundo respeito. Eles estão em todas as áreas. Eles estão na área da música, são intelectuais, são bem-sucedidos, são independentes. E eu também já não sei exatamente qual é a palavra que eu posso usar para me referir a eles, sem causar uma agressão. Eu não sei exatamente como. Então eu já não me sinto tão livre assim. Entendi. Antes, só fazer uma coisa, a gente não fala mais opção sexual, tá? É orientação sexual, porque a opção fica como se a pessoa escolhesse, ela tivesse escolhido ir para esse lado, e não é mais. Certo. Bom, você é livre para falar a palavra que você quiser. Vai, Keila. Eu ia falar que quando foi falar do tema, né, eu fiquei pensando no artigo 5º da Constituição Federal. Ah lá, a mulher de advogado. É coisa de concurseiro também, né? Porque tanto que eu, inclusive, sabia, né? Eu já não sei mais de cor e salteado o artigo 5º. Mas vamos lá, fala dele. Então, ele fala do direito, né, à liberdade, ele fala dos direitos, deveres e garantias, né, que a gente vive aqui no... E temos o direito à liberdade, que aí entra a liberdade de expressão, entra a liberdade de locomoção, né, o direito de ir e vir, como a gente fala, a liberdade de expressão, expressar o que você está falando, e a pessoa, se for referida, ela se sentir ofendida, ela tem o direito e a liberdade de pedir uma resposta, né? Mas assim, eu fiquei pensando, né, nessa hora já me veio o artigo 5º, porque fala da questão da liberdade, mas fala de coisas que a gente já sabe, né? Mas assim, eu me questiono muito a questão da liberdade, porque eu observo que existem muitas pessoas que se esforçam demais para mostrar que são livres, para mostrar o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou livre.
E só que, ao mesmo tempo, a gente observa que essas pessoas elas estão seguindo um protocolo, já deixa de ser liberdade. É liberdade plena. O que é liberdade plena? Porque eu não acho que existe uma liberdade plena. Sim, eu sou livre para fazer isso? Sim, eu sou livre, mas a minha liberdade, ela está acontecendo dentro de padrões que eu aprendi. Então, não é uma coisa muito livre. Vocês conseguem perceber? Ótimo questionamento. Somos livres, mas não somos tanto assim. Primeiro porque a nossa liberdade esbarra na liberdade do outro, mas não só por isso. Eu entendo o que você fala e eu penso muito, questiono muito isso, porque eu acho que o maior obstáculo somos nós mesmos. A gente se limita e a gente se obriga a fazer algumas coisas, às vezes, em nome da liberdade, e a gente não se permite ser livre algumas vezes em nome de qualquer outras questões. Mas o que você falou, Keila, é uma das coisas que eu penso muito, inclusive nesse tema, é o que eu pensava. Eu nunca me preparei para o podcast. Eu gosto muito de ouvir a nossa espontaneidade. Então, para quem ouve a gente, é sempre legal entender que a gente não tem um material preparado, a gente tem um tema. E o tema ele simplesmente vai acontecendo. Mas vem de encontro com isso que você estava falando agora. Até onde eu sou livre, realmente, e até onde eu sou escrava da minha liberdade. Eu quero tanto ser livre e provar que eu sou livre que eu não aceito muitas coisas. E eu acho que eu falo isso um pouco até por mim também, né? Algumas dificuldades que a gente tem, que todo mundo tem, e eu assumo que nesse processo todo de conhecimento pessoal que eu venho sempre tentando seguir, às vezes eu me questiono, será que eu não estou me obrigando? O que é a rebeldia? A rebeldia é uma forma de protesto, mas é uma forma de protesto infantil, para provar que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se você é livre, então por que você está se rebelando? Então vá, faça. Mas eu acho que a liberdade, ela exige um grau de maturidade muito grande, é muito mais difícil do que a gente imagina. Uma vez eu estava vendo uma pessoa na rede social, colega minha, assim, e tinha um comportamento bem agressivo em relação a tudo. Todo mundo que falava, ela escrevia alguma coisa, rebatendo, na verdade não era debatendo, era rebatendo, né? E aí, um dia ela escreveu sobre as questões da mulher, e ela falou, eu sou uma mulher, eu sou livre, a minha regra é não ter regras. Só que isso já é uma regra. Sim, sabe, essa semana eu ouvi uma palestra, não era uma palestra, era um bate-papo. O conceito, por exemplo, dos orientais sobre a liberdade ela precisa de disciplina. Então, esse lance da gente não ter regra, da gente pôr regra na nossa liberdade, ela é equivocada, porque é mentira. Isso que você falou já é uma regra, então eu tenho que transpor, eu tenho que contestar, senão eu não provo que eu sou livre. E quanto que as pessoas sofrem em relacionamentos, porque às vezes fazer o que a outra pessoa queria naquele momento era de repente o que ela também queria, mas para ela provar que ela é livre, que ela não vai fazer o que o outro quer, ela se obriga a seguir um caminho diferente, a seguir um caminho sozinha. Também são os riscos dessa liberdade tão exigida pela própria pessoa. Sim. Nós até comentamos o quanto que nós não somos livres para falar nem de nós mesmos quando a gente estava debatendo a questão da morte e do suicídio, né? Sim. Olha o quanto é que é condenável, o quanto é condenável dentro da visão da sociedade você falar disso, mesmo que você esteja falando de você. E talvez seja a liberdade que cabe aqui, né? A liberdade de eu escolher se eu vou ter um filho ou não, se eu vou fazer um aborto ou não, se eu quero me matar ou não, se eu consigo viver com a minha família, conviver com a minha família ou não, são liberdades e que elas vão muito além de certo e de errado. E se nós entendêssemos que, de repente, eu posso não gostar do pecado, mas amar o pecador, ou seja, talvez eu não faria o que aquela pessoa faz ou fez, mas isso não quer dizer que eu não possa aceitá-la. E aí, isso também já é um tolimento de liberdade, né? Porque tem aquela célebre frase, diga-me com quem andas que direi quem és. Olha, isso já é uma forma de tirar minha liberdade. Eu posso andar com algumas pessoas que eu não concordo com o comportamento e nem por isso eu vou seguir aquelas pessoas. Mas eu posso ter a liberdade de conhecer, de conversar, mas são liberdades. Liberdade de você
escolher seu caminho, a liberdade de você falar que você gosta de rock, o outro gosta de sertanejo, o outro de pancadão. É uma liberdade e a gente pode estar todo mundo junto e cada um abrir mão de algum pouco pelo outro. Isso é liberdade também, né? A liberdade não é só fazer, eu vou onde eu quero. Não necessariamente, porque quando você adota esse tipo de postura, e quem convive com você, aonde fica? Porque você também mexe na liberdade do outro. Talvez por isso que a Keila falou aquela hora, que não existe uma liberdade plena. Somando ao que vocês estão falando, tem aquela questão de que se eu lhe impeço de falar o que você pensa, automaticamente eu impeço a mim mesmo de falar o que eu penso, porque se você não tiver essa liberdade de pensar e de fazer, então eu também não terei. Uhum. Posso discordar de você no que você diz, mas lutarei até a morte para defender o seu direito de dizer. Justamente por isso, porque se você tira o direito do outro falar ou do outro pensar, você tirou o seu. Se ele não tiver, você também não tem. É a mesma sociedade que nós estamos vivendo. E a mesma liberdade. E a liberdade hoje ela está muito confundida com, você falou, né, de expressão, mas às vezes a gente agora confunde com a liberdade de ataques, a liberdade de ofensas. Tô só me expressando. Nem sempre você precisa se expressar. Nem sempre o outro está pedindo a sua opinião. Nem sempre a sua opinião vai mudar alguma coisa na vida do outro. E a gente vê, às vezes a gente vê em redes sociais algumas postagens que valem muito mais os comentários do que o próprio texto. Porque é muito maluco o quanto as pessoas estão enfurecidas para tentar expressar sua própria ideia. Não sei se a tua ideia tem que ser expressa o tempo inteiro. Não que ela não tenha direito, mas assim, cabe aqui, sabe aquela coisa meio que jogar pérolas aos porcos? Nem sempre o que você vai falar vai cair num terreno fértil. Nem sempre aquilo precisa ser falado. Nem sempre a pessoa está pedindo opinião, está interessada ou tem abertura para ouvir o que você está falando. E você joga um conceito que às vezes é tão rico seu fora. Por quê? Porque você tem a liberdade de falar. Realmente você tem essa liberdade de falar. Mas o outro pode ter a liberdade de não querer ouvir. Então, isso vai te fazer bem? Isso vem de encontro com o que você quer também? E as pessoas estão muito enfurecidas demais, nas redes sociais mais ainda. O ter o direito de falar é você escolher se você vai falar ou não. Eu acho que a maior exemplo de liberdade é justamente o direito de escolher. Uhum. É por isso que talvez a liberdade plena, de fato, ela não exista, porque a gente vai estar sempre escolhendo entre um ou outro. Então, é como se fosse uma questão de prova, eu falando de novo, de concurso. Questões fechadas. É A, B, C ou D. Sim. Né? Não tem mas eu acho que pode ser. Não tem. Porque quando a gente escolhe, a gente já está escolhendo entre coisas definidas, pré-definidas. Mas eu acho que isso é uma liberdade muito grande quando a gente pode escolher. Então, quando eu tenho o direito de falar, o direito de me expressar, ele é só um direito que me foi dado. Não significa que eu tenho que fazer, porque uma vez que eu tenho que fazer, eu já deixei de ser livre. Você falou a questão de maternidade, sei o que e tal. Eu sempre questiono muito a questão do feminismo, né? Existem mulheres que lutam pelo feminismo que eu acho assim que são pessoas bárbaras, que eu amo ouvir falar, aprendo demais. E tem aquelas pessoas que são extremamente agressivas com as outras mulheres, porque, por exemplo, uma mulher escolheu ser dona de casa. E às vezes ela escolheu ser dona de casa porque ela queria ser dona de casa. Ela não foi obrigada a fazer aquilo, foi uma liberdade que ela teve. E aí vem várias pessoas caindo, matando em cima dela, e ela está só usufruindo do direito de escolha dela. Poder escolher é talvez o mais próximo, né? De uma liberdade total. E sabe que você falando, eu estava pensando assim, às vezes a gente tem uma liberdade tão definida, um conceito de liberdade tão definido dentro da gente, que a gente se torna tirano com os outros, que vem de encontro com essa questão que você está falando. Na minha cabeça, uma mulher livre, ela não pode jamais ser dona de casa. Ao invés de tentar viver isso para ela quer obrigar que o outro viva isso, provar que o outro precisa ser livre, mas é a liberdade de cada um. E não querer viver aquele tipo de liberdade também é uma liberdade, também é uma escolha daquela pessoa. E ela não conhece nem o que é liberdade para ela.
porque ela quer que outros pensem como ela, que provavelmente para ela se fortalecer, na minha visão, né? Para eu me fortalecer disso que eu penso, eu quero que outras pessoas se agreguem ao meu pensamento. A autoafirmação, né? Me apoie, outra pessoa me apoie no meu pensamento. Isso. Então, você não é livre em relação ao que você está falando. Legal. Mas você sabe que eu sou um defensor do feminismo, da luta das feministas. Eu sou a favor da luta contra a diferenciação racial. Eu sou a favor também da luta dos homossexuais. LGBTQIA, né? Ah, eu não sabia. Pessoal, peço desculpas por ter usado o termo errado. Talvez eu volte a usar algum termo errado. A vida, o trabalho, o dia a dia nos impede de acompanhar todos os movimentos. E eu quero muito falar desses grupos de pessoas porque eu respeito demais e eu gosto demais dessas pessoas. Eu quero muito trazê-las para dentro desse podcast. Então, já peço desculpas adiantadas se eu voltar a usar algum termo errado. Mas assim, eu sou defensor porque quando eu me questiono, eu vou atrás de observar, porque eu sempre coloco a possibilidade de eu estar errado. Eu entendi o seguinte, não faz parte do meu mundo essas discriminações, essas coisas que acontecem tanto com as mulheres quanto com os homossexuais. E eu entendi que dentro do meu universo isso não faz parte. Porém, isso faz parte de uma grande parte da sociedade. As mulheres sofrem essa discriminação, as mulheres sofrem essa agressão e os outros também sofrem. E aí eu entendi. Por isso eu passei a defender que, mesmo agressivamente, é justa a luta deles, mesmo que seja só um determinado momento que a sociedade está vivendo, para num segundo momento isso amadurecer e se tornar um ponto de equilíbrio. Então, eu defendo, apesar de questionar, eu defendo a liberdade deles fazerem isso. A liberdade de fazer, eles têm. O que nós estamos questionando é assim, quando deixa de respeitar a escolha do outro e passa a impor, deixou de ser liberdade. Essa é a questão. Eu acho que todas as lutas, elas são essenciais. E o que você falou é uma coisa que eu sempre falo. A gente é uma classe muito privilegiada, né? A gente não sofre metade do que a gente vê essas pessoas lutando, passando. A gente não sabe o que é. A gente vê, a gente ouve histórias, mas a gente não sabe o que é, porque a gente nunca viveu na pele. Eu não sei, assim, eu nunca vivi uma situação de nenhum tipo de discriminação. Vocês já passaram? Não. Eu já passei, eu era gordo, eu pesava 100 e tantos quilos, né? Então, mas eu nem quando eu era gorda eu passei. Eu passei bastante. Ixi, eu passei tentando arrumar serviço, eu passei diversas. Eu passei na rua, eu passei humilhação. Ixi, eu passei muitas. Tanto é que quando eu estava na escola, o meu grupo de amigos era sempre aquelas pessoas alternativas, aquelas pessoas que não estavam encaixadas em nenhum grupo. Mas, uma vez debatendo com um amigo de raça diferente da minha, e ele, sim, sofreu discriminação. E aí a gente começou a debater. E, por fim, ele mesmo chegou à conclusão de que ele não tinha a mínima ideia do que era ser gordo igual eu era. Mas a gente não sabe da dor do outro. Nunca sabe. Vocês falando agora, eu lembrei quando nós mudamos para São Paulo. Vocês talvez não, porque vocês eram menores, mas eu sofri, sim, algum tipo de exclusão porque era do interior. Então, o pessoal do interior não era muito inteligente, o pessoal do interior não sabia das novidades. Então, era como se o interior fosse um mundo muito absurdo. Tem água onde não tem asfalto, onde não tem nada. Então, aquela época eu ouvi, mas acho que foi a única exclusão que eu vivenciei. Era muito ruim. E aí, quando o Nilson falou, né, que o amigo dele não tinha noção do que era ser gordo, eu acho que a gente nunca sabe mesmo a dor do outro. Por isso, o não futucar no que não é teu. Não dá palpite sem ser pedido, porque a dor do outro é só a dor do outro. A escolha do outro faz sentido só para o outro. E não precisa fazer sentido para mim. Então, quando alguém fala, mas você pode viver essa pandemia porque você não está passando fome. Realmente, nós não estamos passando fome, a gente teve que modificar algumas coisas, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Isso me tira o direito de questionar o outro, de apontar, de falar, porque essa liberdade eu já não tenho mais. Eu penso que a liberdade ela só é para nós. A minha liberdade só diz respeito a mim.
O que você vai fazer é uma liberdade que só diz respeito a você. Mas não, a gente está sempre ditando o que o outro precisa fazer. O Nilson que gosta desse termo, né, Nilson? Você tem que, você O tem que tem, que mudar. tem, que tem. Você tem que Eu pensar odeio assim. isso. Nossa, quando alguém me fala que tem, eu tenho vontade de arrancar o sapato e bater na cara. Você tem que ter mais Você tem que paciência. respeitar a liberdade do outro, falar o que ele quer. A outra coisa que eu também eu ouço muito é a questão da maternidade, né? Que talvez essa pegue até mais pesado do quanto que eu ouço isso. Ah, mas você nasceu mulher, você tem que ser mãe. Você nasceu, a mulher é como se a mulher tivesse nascido já com Programação. essa função. Tipo, você vai vir, você não vai cumprir a sua função aqui na Terra. Interessante, né? Porque o homem não tem essa cobrança, né? O cara fica velho, morre, fica titio, vive sozinho lá e ninguém fica cobrando ele. Mas você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Você não vai ter É filho? Você não vai ter verdade. E a filho? gente não ouve essa cobrança do homem. Ah, ele ficou para titio. Não existe. A mulher existe. A sociedade sendo. Será que nas outras culturas são assim? Quais são as liberdades que outras culturas têm que nós não Eu temos? penso que no Oriente que eu falo assim, Índia, Tibete, existe um outro tipo de liberdade, mas eu penso que talvez antigamente, muito antigamente, houve mais liberdade. E é engraçado, né, que assim, um dos critérios que mais determina para a gente o conceito de certo e errado são os conceitos religiosos, de qualquer religião. Mas era justamente o que Jesus pregava, que você não tem que julgar nada do outro, que você não tem que né, ficar apontando o dedo para o outro. Olha, tem muita coisa para se falar. Se nós fôssemos olhar só o contexto religioso, só o contexto social, ainda assim, as liberdades que tem dentro de cada família tem um conjunto de liberdades e um conjunto de não liberdades, a seu próprio conjunto de liberdades. São as regras, né? Sim. Então, por fim, a liberdade saudável de toda a nossa conversa é a liberdade que tem equilíbrio mesmo. A liberdade totalmente livre não é tão equilibrada assim. Se fosse também, a gente poderia questionar aqui liberdade financeira, por exemplo. Se fosse uma liberdade financeira fosse tão isso que todo mundo fala, não existiam pessoas financeiramente estáveis ou muito bem colocadas que teriam os problemas que tem, porque a gente sabe que tem muito problema, né? Às vezes maiores do que os nossos problemas. A única coisa que não tem é a questão financeira. Mesmo tendo toda a liberdade que o dinheiro é capaz de trazer, a pessoa não tem essa felicidade que parece pairar sobre a gente e a gente não consegue bater nela, alcançar ela, né? E sabe que eu estava pensando assim, é um pensamento tão primitivo, eu ter que defender a minha liberdade. Na cabeça de vocês, será que funciona igual a minha? Não existe essa necessidade. Como assim eu tenho que defender a minha liberdade? Liberdade, ela já existe, ela não tem que ser defendida. Eu defendo alguma coisa que precisa acontecer, que precisa existir. Aquilo que já existe, eu não teria que estar defendendo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas assim, é muito ridículo. Mas eu entendo o seguinte, se você está sendo obrigado a defender, é porque alguém está oprimindo o seu direito. Sim, mas se alguém oprime o meu direito, muito provavelmente eu também oprimo o direito do outro. É porque é um conceito que ainda não está introjetado na gente na magnitude que ele tem. A liberdade de você ser, a liberdade de nascer, a liberdade de morrer, a liberdade de existir. Por que eu tenho que ficar tolindo a liberdade do outro? É porque a minha liberdade não me autoriza a fazer as minhas coisas. Então eu preciso ficar mexendo no que é do outro. Eu não consigo entender assim que eu sou responsável por mim e o outro é responsável por ele. Esse talvez seria um conceito de liberdade na minha cabeça. Você começou a falar, eu pensei nessa questão do tipo assim, quem é, ponto, em relação a qualquer coisa. Eu sou feliz, ponto. Se eu sou feliz, eu já não tenho mais a necessidade de querer mostrar para os outros que eu sou feliz. Se eu sou rica, eu sei que eu sou rica, eu não preciso ficar mostrando para os outros que eu sou rica. E a liberdade, ela também está nesse ponto. Se eu sou livre, eu sei que eu sou. Então, eu não preciso ficar enfiando goela abaixo das pessoas que eu sou uma pessoa livre. Quando eu consigo olhar alguma coisa, não estou falando de injustiça, tá, gente? Vamos imaginar que eu estou passando, estou vendo uma mulher sendo agredida no meio da rua. Eu não vou fingir que eu não estou vendo aquilo, né?
muito provavelmente eu vou entrar no meio da briga, porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Mas assim, em relação a quando a gente vê pessoas expressando suas opiniões, quando eu consigo olhar aquilo, vou imaginar assim, li um textão e tal, ok, passei reto, eu acho que naquele momento eu sou livre de verdade. A liberdade de você não se expressar é o uso de uma liberdade. Mas assim, não é só isso, é uma liberdade que me faz entender que tudo bem você pensar desse jeito diferente do meu. E não é uma coisa do tipo de remoer, não vou responder, mas nossa, você viu aquela pessoa que ficou... Não, é uma coisa do tipo, realmente tá ok, tá tudo bem, você... Por mais absurdo que eu acha o que você pensa, tá tudo bem você pensar desse jeito. E eu passei reto na sua opinião, entendeu? Ficou claro isso? Ficou bem claro, sim. E você falando isso, a gente é tão responsável pela gente que a gente não percebe. Mas, por exemplo, você falou assim, se eu sou feliz e pronto. E aí, eu sou feliz e eu não me autorizo nem chorar, porque eu não sou livre para chorar, porque eu não sou livre para errar, porque eu não sou livre para mudar de ideia. Então, eu não sou livre, entendeu? A liberdade é justamente isso. Eu sou feliz, mas hoje eu estou triste. Eu gosto de você, mas hoje eu não quero me encontrar com você. Eu escolhi esse caminho, eu fiz essa opção, estou prestes a chegar onde eu queria, mas estou decidindo mudar de caminho. Eu não quero mais isso. Eu mudei de opinião, não quero mais esse. A liberdade, ela é muito nossa. Que eu penso assim, ela é só minha, essa luta lá fora. Sim. É porque talvez eu também não consiga ainda exercer o jeito que eu deveria exercer. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas você então é conivente com tudo. Não, eu só acho que o que você está sentindo ou o que você está falando não merece ser rebatido, é uma coisa bem sua. Então, não é necessariamente a luta pela liberdade de movimentos, a luta pela liberdade, minha liberdade de querer ou não querer, de mudar de ideia, de não saber, de errar. Se nós olhássemos mais para nós, a gente não teria tantos enroscos na vida, tentando resolver o que é direito do outro. Verdade. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. O Mercúrio retrógrado não está colaborando com a nossa gravação, mas deu para a gente expor bastante as nossas ideias aqui, os nossos pensamentos, lembrando mais uma vez que é só um bate-papo isso daqui, a gente não tem intenção de informar ou ser uma base científica para nada, é só um convite para vocês sentarem à mesa e tomar um café com a gente e ouvir a nossa opinião. Pode compartilhar a opinião de vocês aqui também, a gente fica muito feliz de ouvir, de ler a opinião de vocês. Se você gostou, curte, compartilha, marca um amigo e um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal, tchau, até galera. mais. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.